Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda para a nossa aula sobre como lidar com pessoas difíceis ou com pessoas também não tão difíceis assim, até porque o meu objetivo é poder te passar estratégias e ferramentas sobre como melhorar os seus relacionamentos como um todo, mas também com pessoas que a gente considera um pouco difícil, sabe aquela pessoa que é mala mesmo? Então, eu quero poder te ajudar a entender como essas pessoas funcionam e como lidar melhor com elas também. Nós vamos falar sobre relacionamentos no âmbito pessoal, profissional e também nas relações sociais como um todo. Vamos falar sobre 4 perfis de pessoas que consideramos um tanto difícil. E vamos fazer um teste para elevar seu nível de autoconhecimento, para você entender se de repente você é uma pessoa difícil. Isso é muito bom. Bom, parte do nosso conteúdo está estruturado aqui neste livro, Como Lidar com Pessoas Difíceis, da editora Alaúde. É um livro bastante interessante e eu acho bastante legal se você adquirir um exemplar. Não ganho nada com isso, mas é importante eu mencionar de onde eu tirei parte deste conteúdo. Inclusive o teste que faremos está aqui e vai ser bem bacana você ter, tá bom? Bom, outra parte do conteúdo eu extraí deste livro aqui, o Inteligência Emocional, Novas Perspectivas, de Daniel Goleman. Daniel Goleman, considerado o pai da inteligência emocional. E claro, eu também extraí de muitos outros materiais o conteúdo desta aula. E isso é para você entender que eu estou comprometido e de maneira bem embasada, cientificamente falando, teoricamente falando, mas eu quero descomplicar, trazer esse conteúdo que pode ser pesado de uma forma mais leve, suavizada e bastante prática, objetiva, para você colocar em prática no seu dia a dia e, acima de tudo, ver resultados. Muito bem, nós sabemos que hoje o que nos diferencia, o que diferencia as pessoas é a sua capacidade de inteligência emocional. O seu nível de inteligência emocional. Há anos atrás se valorizava o QI, que era o coeficiente de inteligência cognitiva, mas agora se percebe, se entende que o que realmente faz a diferença na vida de uma pessoa é o nível de inteligência emocional. E a inteligência emocional se divide entre competências emocionais pessoais e competências emocionais sociais, ou seja, a sua capacidade, a sua habilidade de se relacionar com outras pessoas. E se relacionar com outras pessoas envolve você ter a empatia, influenciar, liderar. Pensa comigo. Inclusive, se você ainda não pegou um papel, uma caneta, eu sugiro para você, pegue papel e caneta, não se distraia, esteja aqui junto comigo e você vai precisar desse papel e caneta para fazer o seu teste logo mais, tá bom? Então pensa comigo, se você é um gestor, se você é uma pessoa que lidera outras pessoas, na verdade em todo o ambiente que fazemos parte, ou os sistemas que fazemos parte, em um momento ou outro nós precisaremos exercer a nossa capacidade de liderança e de influência. E lá, nesse sistema, você vai ter pessoas que não são tão fáceis assim de lidar. E aí vai exigir de você uma inteligência emocional para poder lidar com essas pessoas. A capacidade de influenciar, de inspirar, liderar, gerenciar essa pessoa e gerenciar até mesmo os comportamentos dessa pessoa. Então é fundamental aprender a lidar com pessoas difíceis. Mas o que torna uma pessoa difícil? E para responder essa pergunta, eu quero trazer você aqui para o meu flip chart. Tem um desenho aqui que não é minha especialidade, mas tem um desenho simples aqui para a gente entender o seguinte. Pessoas difíceis ou pessoas que não são tão difíceis são constituídas de passado. Hoje, no presente, ela tem um passado, ela tem uma história de vida. E nesse passado, ela tem as suas experiências, tudo aquilo que ela carregou ao longo da sua vida e a maneira como ela interpretou as experiências que ela teve, as vivências que ela teve. Você talvez já viu isso, se você pega 2 pessoas criadas pelos mesmos pais, diante das mesmas circunstâncias, enfrentando as mesmas dificuldades, o irmão vai ser de um jeito e o outro irmão vai ser do outro jeito. Um talvez seja mais dócil, o outro talvez seja um pouco mais difícil. Um talvez seja mais amigável, mais dado com as pessoas. O outro talvez um pouco mais acanhado, um pouco mais isolado. Mas ambos tiveram as mesmas experiências. O que modifica um do outro?
são fatores genéticos, sim, mesmo vindo dos mesmos pais, mas fatores genéticos influenciam, mas também, acima de tudo, o significado que cada um deles deu para as experiências que eles viveram, as experiências que eles tiveram. Então, cada ser humano é único, é um universo. E este ser humano traz consigo do seu passado as suas experiências. E essas experiências do passado estão projetando a forma como ele vai viver no seu futuro, moldar o seu futuro. E isso também envolve os relacionamentos, dependendo do significado que essa pessoa deu para o seu passado, para as suas experiências. Ela pode ser uma pessoa mais fechada, uma pessoa mais na defensiva, ou uma pessoa mais na ofensiva. Pode ser uma pessoa mais isolada, ou pode ser uma pessoa que se relacione melhor. Agora, é fato o seguinte: e isso é para explicar comportamentos, mas não para justificar. Porque se uma pessoa é mal educada, grosseira, desrespeitosa, não é porque ela teve um passado difícil, de escassez, de abandono e rejeição, que vai justificar ela ter esse comportamento. É claro que não, mas você consegue entender. Então, a primeira coisa bastante importante para nós quando a gente vai se relacionar com uma pessoa é que quando você vai conversar, começar um relacionamento, é importante você entender que ali tem uma história de vida. Ali tem todo um universo e essa pessoa é única, não podendo jamais ser comparada com ninguém, inclusive com você mesmo. Porque de repente, e acontece muito isso, muitas pessoas dizem assim: nossa, mas essa pessoa desse jeito, a minha vida foi muito mais difícil e olha só como eu sou. Eu não sou dessa forma, eu não sou dessa maneira. E isso é algo que a gente não pode fazer jamais. E a gente já vai falar um pouco sobre isso, sobre essa questão que nós temos de comparar, de observar e comparar. Ok? Muito bem, você entendendo que cada pessoa é um ser, é um universo, é importante entender que nós, seres humanos, temos a tendência de competir, de competição. E isso está dentro de nós por conta da sobrevivência. Tendo em vista que os recursos não estão aí fartos para todo mundo, temos de lutar para ter o nosso lugar ao sol, vamos assim dizer, né? Ou ter acesso aos nossos recursos. E essa questão da competição pode despertar nas pessoas os piores sentimentos, o pior posicionamento. De maneira que um pai e uma mãe diga: nossa, mas não foi essa criação que eu dei para o meu filho? Sim, é claro que não. Porque esse filho ou essa filha teve um conjunto de experiências, deu um significado para essa experiência, desenvolveu uma visão do seu passado, tem uma visão sobre o seu futuro e, portanto, por conta disso, se posiciona de um jeito no presente e que ele pode exercer um modelo, né, comportamental, um modelo, né, uma mentalidade, um modelo mental de que para que ele ganhe, os outros têm que perder. Para que ele ganhe, ele tem que fazer qualquer coisa, ou ele tem que passar por cima de qualquer pessoa a qualquer custo, ou ele tem que desqualificar, desmoralizar uma outra pessoa. Então isso está dentro de cada ser humano, o potencial para isso está dentro de cada ser humano. E é claro que dentro do seu conjunto de princípios e valores você vai estabelecer o seu jogo de competição. Como você vai competir? Então, pensando aí no ambiente profissional, né? Tem uma vaga e tem 3 candidatos. Cada um vai ter um jeito de fazer esse jogo, de competir. Alguns são mais leais, outros são desleais. E esses desleais, é claro que nós temos como pessoas difíceis, ok? Então nós entendemos isso. Agora, é claro que nós temos um molde. Esse nosso molde, ele é também você observar, você comparar e concluir. Então, quando você observa, compara e conclui, você vai ter um comportamento. E tem pessoas que elas têm esse drive mental que faz com que elas sejam muito mais egocêntricas, muito mais arrogantes, orgulhosas, até porque orgulho todo mundo tem um pouquinho. Mas são pessoas que tendem a ser, de repente, achar, acreditar que elas precisam passar por cima dos outros. E por trás desse perfil de comportamento existe um passado de rejeição, existe um passado de escassez, seja financeiro, seja afetivo,
amoroso, existe um passado de rejeição, possivelmente aí dos seus pais, ou de um amor, de um relacionamento, de uma traição, de um abandono, e a pessoa vai se comportando dessa maneira. E é importante que à medida que eu fale para você, você possa ir ampliando sua visão e entendendo que esse ser humano, ele tem uma série de questões aí na sua vida, no seu passado, que não justificam seus comportamentos, mas explicam, e aí você vai poder entender algumas estratégias que eu vou passar para você lá na frente sobre como lidar com essas pessoas. Muito bem. Outro fato interessante nós trazemos e pontuamos aqui é que quando nós nos relacionamos com as pessoas, nós temos também algumas expectativas em relação a essas pessoas. Então agora eu vou falar para você um pouquinho sobre relação entre pais e filhos. Ok? É muito comum você ouvir de reclamação de filhos em relação aos pais e dos pais aos filhos. E por que isso acontece? Porque a gente cria uma idealização. Ok? Então você tem um filho ou uma filha e você faz uma projeção, você começa a idealizar aí na sua cabeça como vai ser esse relacionamento, como você vai se portar, como essa pessoa vai se portar com você. Isso também vale para o casamento, é claro, né? Você vai conhecendo uma pessoa, você tem um namoro, passa pelo estágio do noivado, chega no casamento e você vai criando uma expectativa, uma idealização. Você entra em um novo emprego e aí você cria uma expectativa, uma idealização. E é justamente nesse fato da gente criar expectativas ou criar esse mundo, idealizar coisas nesse relacionamento, é que podemos nos frustrar. Porque você espera que o outro vai agir segundo a sua maneira, mas na verdade o outro vai agir segundo a sua maneira, de acordo com o seu passado, de acordo com a sua visão de mundo. Então, uma das coisas mega importantes para você ter relacionamentos saudáveis com as pessoas é você não criar expectativas em cima delas. E se você tem expectativas em cima delas, é você treinar a sua mente para liberar essa pessoa de atender a sua expectativa. E isso é um desafio. Isso é um treinamento, certo? Isso é um desafio, isso é um treinamento e que envolve, acima de tudo, você se conhecer e entender por que você está buscando essa expectativa nessa pessoa. Esse é um assunto que eu falo com bastante profundidade dentro do nosso treinamento online de inteligência emocional, o UpMind. Mas muitas vezes nós estamos projetando no outro expectativas que não foram atendidas em nós. Talvez na infância, talvez em um período da nossa vida. Então, um exercício para você, e algo importante é você olhar para dentro de si, é entender se você tem criado expectativas, idealizado um pai ou uma mãe perfeito e que fosse assim, que fosse assado, porque você comparou com o pai ou a mãe do seu colega, do seu vizinho. É você não projetar sobre seu filho expectativas suas que você gostaria de ter tido quando criança, ou quando você olha para o lado, você vê o vizinho tendo um filho, uma filha que é mais colaborativo, que é mais afetivo, e de repente você percebe que seu filho não é assim, e aí você que ele tem um ponto de tensão com ele, e aí você diz: essa criança é difícil, esse menino, essa menina é difícil. E talvez seja o fato de você aceitar seu filho, sua filha, como ele é, como ela é, e entender que você precisará desenvolver habilidades para lidar com esse serzinho que é único, com essa pessoa que é única, e que seria demasiadamente injusto ela ter que se posicionar para suprir as suas expectativas. Assim como seria bastante difícil você ter que se posicionar de um jeito a atender expectativas de outras pessoas. Estamos juntos aqui. Eu sei que é um assunto delicado, eu sei que é um assunto bastante profundo para a gente, né, falar, mas é verdade. Bom, e aqui eu quero também falar sobre a questão dos preconceitos, que muitas vezes nós vamos estabelecendo alguns determinados preconceitos com as pessoas. Às vezes nós temos preconceito com um colega de trabalho porque ele ou ela é de determinado jeito, ele é assim, ele é assado. No jeito de falar, no jeito de se vestir, no jeito de se portar no ambiente de trabalho. Procure se lembrar sempre que essa pessoa
ela tem uma história de vida. Respeita a história de vida dessa pessoa, tá certo? E muitas vezes, quando nós agimos de um determinado jeito com uma pessoa, essa pessoa percebe, obviamente, que ela vai perceber isso e ela vai ter um posicionamento, ela vai reagir de um jeito. E essa reação pode ser não apenas de vez em quando, mas ela pode ser habitual daquela pessoa. E de repente ela está num ambiente novo, num ambiente de trabalho que seja, e aí você ou outra pessoa reage ou age com ela de um jeito e ela passa a adotar um perfil de comportamento e passa a ser isso com todo mundo, mas é só ali no ambiente de trabalho. E aquela pessoa, você vai ver que verdadeiramente não é daquele jeito. Mas o que aconteceu? Houve um preconceito, né? Uma preconcepção sobre aquela pessoa. Ou talvez você olhe aquela pessoa e você compara com alguém semelhante a ela que você conheceu há anos atrás. E aí você pensa, essa pessoa não sei não, ela me lembra fulano de tal. E aí você começa a criar uma expectativa sobre o perfil comportamental daquela pessoa. E ali você já tem um certo preconceito e passa a agir de uma maneira com ela. Só que se você for conhecer mais a fundo, você vai entender que essa pessoa não é nada disso. Então honre e respeite essa pessoa. E o nosso desafio, sabe o nosso desafio qual é? É o que está aqui nesse quadrinho aqui, ó. A medida do amor é amar sem medida. A medida do amor é amar sem medida. E a grande questão é você se amar e aprender a amar as pessoas. E o amor não é um sentimento, mas é um gesto, é um verbo, é uma ação. E ele pode ser e deve ser demonstrado através de pequenas gentilezas, através de um acolhimento, de você aceitar as pessoas como são e inclusive não criar expectativas sobre as pessoas. Quando você cria expectativas sobre as pessoas, essa pessoa vai te frustrar. Só que ela não é responsável para a sua frustração. Você é responsável sobre essa frustração, porque foi você quem criou, nutriu a expectativa sobre ela. Tamo junto aqui? Bom, eu participo de igreja e eu sei que na igreja acontece muito isso. As pessoas iniciam na igreja e criam uma expectativa em relação ao pastor, em relação a outras pessoas, dependendo da sua igreja, seja um padre. Tire a expectativa das pessoas, tire a expectativa do seu patrão, tire a expectativa dos seus pais, não idealize. Vá conhecendo as pessoas, aceitando as pessoas como elas realmente são, ok? Como elas são, o que elas têm para oferecer. E quando as pessoas derem uma mancada, uma pisada na bola, você vai dizer assim, tá bom, é o que ela tinha para oferecer. Tudo bem, a vida segue e aí eu vou tomar, obviamente, um cuidado aqui ou um cuidado ali. Isso é extremamente importante. Agora, como a gente consegue melhorar os nossos relacionamentos? Vamos entrar aqui nessa parte de como melhorar os nossos relacionamentos antes da gente ir para os 4 perfis de pessoas difíceis e ir para o seu teste e finalizando aqui o nosso conteúdo. Primeira coisa, suspenda o julgamento. Para você melhorar seus relacionamentos como um todo e melhorar os seus relacionamentos com aquelas pessoas difíceis, suspenda o julgamento, entendendo que cada pessoa tem a sua história de vida, tem o seu jeito de enxergar o mundo, o jeito de se posicionar na vida e ela é o que é e cabe a ela ser o que ela realmente é. Suspenda julgamentos, tá certo? E quando você conhecer alguém, também suspenda os preconceitos, porque de repente você está julgando o livro pela capa e estar abrindo mão de uma pessoa que pode ser um grande amigo ou uma grande amiga sua. Inclusive, com quantas pessoas você já teve isso? No primeiro olhar, você olhou assim, olha, essa pessoa eu não sei não. Deve ser uma pessoa chata, complicada, vou manter distância. Mas depois você foi vendo que não é bem assim, e aí você se tornou amigo dela e ela é uma baita amizade para você, uma pessoa que já te ajudou, você já ajudou ela. São pessoas que têm uma certa afinidade. Já aconteceu ou não aconteceu contigo? Então experiências assim nos servem para nos ensinar a aprender a suspender julgamentos. Quando você suspende o julgamento, você deixa o espaço livre para que você possa ter um relacionamento saudável e equilibrado com essa pessoa.
Muito bem. Agora, outro detalhe que você pode ter para melhorar seus relacionamentos é exercer a empatia. Através da empatia, você consegue entender melhor a pessoa, você consegue liderar essa pessoa, influenciar essa pessoa e até mesmo ajudar ela nos seus momentos difíceis, seja nas suas questões comportamentais ou outros aspectos. Mas o que é a empatia? A empatia é a capacidade que a gente tem de enxergar o mundo através da perspectiva dessa outra pessoa. Isso é empatia. A empatia é extremamente essencial para você liderar as pessoas, para você ajudar a pessoa, ser ajudado por ela e ter conexões sociais mais saudáveis. Inclusive, a vida que realmente vale a pena ser vivida é aquela a qual nós conseguimos estabelecer bons relacionamentos de coração para coração com as pessoas. E existem 3 tipos de empatia. A primeira empatia é a empatia cognitiva. É aquela que você ouve a pessoa e você diz assim para ela, ou ela diz para você: olha, eu sei o que você está passando. Eu sei o que você quer me dizer. Eu sei o que você está tentando fazer aqui. Isso é empatia cognitiva. É quando você consegue entender o ponto de vista da outra pessoa. O segundo tipo de empatia é a empatia emocional. É aquela que você consegue sentir com a outra pessoa. Quando você está com alguém ou quando essa pessoa está com você e ela diz para você, ali diz: olha, eu sei, eu consigo sentir isso daí, eu sinto isso com você. Pessoas assim são boas conselheiras. Quem tem empatia emocional são pessoas que são boas conselheiras. E também existe a empatia, preocupação empática. Aquela empatia em que você olha para uma pessoa e você diz assim: olha, eu estava pensando em você, eu estava pensando que talvez você precisa de ajuda, porque você está sobrecarregado, sobrecarregada, porque você está passando por essa fase difícil e talvez vai ser difícil para você lidar com isso sozinho, sozinha. Então essa é a empatia, preocupação empática, você se preocupa com o outro. Quando você consegue desenvolver esse tipo ou esses subtipos de empatia, você consegue lidar melhor com as pessoas. Primeiro porque você consegue enxergar melhor aí o ponto de vista dessa pessoa e também atender ela melhor na sua forma de ser, de agir, como também trazendo um conselho para ela. E a grande questão não é apenas falar a verdade para essa pessoa, mas é como você fala a verdade. Inclusive, quando você vai dar um feedback para alguém ou quando você vai falar algo para alguém, é importante se colocar no lugar dessa pessoa pensando: como eu gostaria de receber esse feedback? Como eu gostaria de ouvir isso? Segundo, conhecendo fulano como eu conheço, qual seria a melhor maneira, o melhor vocabulário, a melhor estratégia para poder passar esse feedback ou passar essa verdade para ela? Faz sentido para você? Lembra que eu te falei? Cada pessoa tem um passado, uma história, e ela vai dar um significado para essa história, e mediante o significado que ela dá, mediante o posicionamento que ela tem sobre essa história, ela vai se posicionar na vida. E isso vai moldar a sua estrutura de linguagem, a sua fala, a sua comunicação, a comunicação verbal e não verbal. Então quando você começa a olhar uma pessoa e ver se ela fala que tudo é muito difícil, se no vocabulário dela as coisas são difíceis, porque eu não consigo, se ela é uma pessoa focada em reclamar, focada nas dificuldades, nos problemas, você consegue perceber que se você falar assim: olha, você é uma pessoa difícil, você tem sido uma pessoa difícil, você consegue perceber que falar assim para ela vai ser bastante complicado. Ela não vai receber bem, porque a palavra difícil já está dentro da mentalidade dela como algo que é intransponível, como algo que realmente é desgastante, extremamente complicado. Faz sentido para você? Então o ideal é você mudar, você usar uma outra linguagem, ok? E quando você for dar um feedback, quando você for dar uma orientação para uma pessoa, eu vou te sugerir 3 coisas. Vamos lá.
A primeira delas é você ressaltar algo positivo que essa pessoa tem, uma força pessoal, uma característica positiva que ela tem. Quando você faz isso, seja essa pessoa difícil ou não, você está desarmando ela. Se você traz uma positividade, se ela é criativa, pontual, se ela é carismática, enfim, traz algo positivo dela e aí você pode falar sobre aquilo que você quer dizer, prestando sempre atenção no seu vocabulário e no vocabulário dela, daquela pessoa, ok? Para que a comunicação seja um pouco melhor, mais efetiva, trabalhe isso no vocabulário dela, no mapa mental dela. A segunda coisa é concorde com essa pessoa antes de colocar o seu ponto de vista. Se ela está dando uma opinião contrária à sua, ou se ela tem um posicionamento contrário ao seu, aquilo que você gostaria que acontecesse, diga para ela: olha, eu entendo o que você quis dizer, eu entendi o que você quis fazer, eu entendi que foi a intenção, possivelmente foi assim, 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 assado, e veja que é assim que você pode de repente pensar que existem essas possibilidades. Quando você fala assim, quando você traz, né? Eu sei o que você quis dizer, eu sei que eu acredito que eu entendi o que você estava querendo fazer. Você está trazendo um nível de concordância, espelhando com essa pessoa. Se você usar a palavra mas, você apaga tudo o que você falou. Então você não pode falar a palavra mas, tem que usar a palavra e, a vogal e. Traz algo positivo, diz e nesse e você traz aquilo que você quer falar para essa pessoa, ok? Existe um conjunto de palavras que elas instalam algumas ideias, faz algumas conjunções no cérebro da pessoa e você consegue levar para ela o seu ponto de vista, consegue levar a verdade para ela sem ser ofensivo, ok? Esse conjunto, esse padrão linguístico é onde a gente trata no nosso treinamento online de inteligência emocional. E o terceiro que você pode fazer com essa pessoa é ouvir essa pessoa na essência, ok? Se você vai conversar com essa pessoa, ouça primeiro. Sempre ouça primeiro. Ouvindo, suspendendo o julgamento, ouvindo sem os preconceitos, ouvindo em estado de presença, estar ali presente, no momento presente, de maneira que ela perceba que você a está ouvindo, né? Que você está ali presente, interessado nessa pessoa. Isso faz toda a diferença em lidar com uma pessoa, especialmente quando ela é uma pessoa difícil. Lembra que eu disse? Uma pessoa difícil tem como histórico no seu passado rejeição, abandono, traição, escassez, e essa escassez pode ser afetiva, emocional e por aí vai. E quando ela se sente acolhida porque você está em estado de presença, quando ela se sente ouvida na essência, você ganha o direito de falar. E quando falar, comece concordando com essa pessoa, utilize a palavrinha mágica que é o e traz a sua verdade, traz a sua forma de falar, respeitando o linguajar, a mentalidade daquela pessoa. Então você percebe que não é tão simples assim se relacionar, não é tão simples dar um feedback, não é tão simples assim. Mas a grande questão é o seguinte: para que os nossos relacionamentos sejam melhores e a nossa vida também seja melhor. É difícil, né? Ter uma vida conflituosa, com tanto peso, relacionamentos pesados em casa, no trabalho ou em outros lugares. É muito difícil. Não adianta esperar que o outro vai mudar. É a gente que precisa mudar. E são pequenos ajustes que podem fazer toda a diferença. E o que eu estou te passando aqui são pequenos e grandes ajustes que vão fazer toda a diferença na maneira de você se relacionar com essas pessoas e ter resultados melhores nesses relacionamentos. Ok? Muito bem, então agora a gente vai fazer o nosso teste, ok? Para você entender se você é uma pessoa difícil, se você é uma pessoa também que precisa, né, ajustar, até porque o nosso modelo de relacionamento é igual ao mau hálito. Sabe o mau hálito? A pessoa que tem mau hálito, ela não percebe. Mas se as pessoas dizem para ela, vai dizer: eu mau hálito? Não, acho que não é bem assim não. É ou não é verdade? E o relacionamento é assim, a maneira como a gente se relaciona com os outros também é assim. Às vezes, você é uma pessoa difícil, você não sabe. Então, através desse teste, você vai poder entender melhor isso. Bom, lembrando que o teste eu extraí, ok? Do livro, do
Como lidar com pessoas difíceis. É importante eu fazer menção de onde eu tirei aí esse teste. E nós vamos para o meu computador aqui na mesa e nós vamos fazer esse teste, né? Você vai estar acompanhando ali. Papel e caneta em mãos, com toda a sinceridade e franqueza, vamos lá para o nosso teste. Primeira questão. Você pede para alguém da família comprar alguns itens para você fazer o jantar, mas a pessoa esquece. O que você faz? A. Diz que não tem problema, mas pede para a pessoa ir ao mercado rapidinho. B. Diz que não tem problema e pede uma pizza. C. Fica enfurecido e fala que só você faz as coisas dentro de casa. D. Deixa para lá e vai você mesmo, mas fica magoado. E. Desconsidera porque sabe que ninguém é tão competente quanto você. Questão 2. Você e um colega trabalham juntos em um projeto. O problema é que vocês têm pontos de vista diferentes e acreditam em caminhos totalmente distintos para o trabalho. Como você lida com isso? A. Marca uma reunião para que vocês possam encontrar um jeito de equilibrar as duas soluções ou pensar juntos em uma terceira alternativa. B. Entende que o projeto não faz o menor sentido e trabalha de qualquer jeito. C. Fica irredutível. E, se o colega não concordar com você, acha um jeito de fazer o projeto sem ele. D. Aceita o ponto de vista do colega, mesmo achando que seu era melhor. E. Vai fazendo do seu jeito até o colega dizer alguma coisa. Questão 3. No aniversário do seu parceiro ou parceira, você comprou um presente caro e pensando com capricho. Então, no seu, ele ou ela dá uma lembrancinha bem mais simples. Qual é a sua reação? A. Agradece, mas pensa melhor antes de comprar um presente tão caro na próxima vez. B. Você não liga para esse tipo de coisa e provavelmente vai esquecer da próxima vez. C. Fica indignado e amarra a cara, deixando claro o seu descontentamento com um presente. D. Agradece, mas fica remoendo o fato e achando que é sinal de que o amor acabou. E. Fica magoado e com a certeza de que é melhor investir em presentes caros para você mesmo. Quarta questão. Você está aguardando uma promoção no trabalho. No entanto, seu chefe decide promover outra pessoa primeiro, fazendo menção especial ao desempenho dela. O que você faz? A. Fica tranquilo, mas tenta entender os fatores que levaram à promoção da outra pessoa. B. Fica indiferente, você sabe que o seu chefe é incompetente e age arbitrariamente. C. Fica nervoso e esbraveja com seu chefe, deixando claro que o que ele fez não foi justo. D. Aparenta tranquilidade, mas fica ressentido com o colega e com o chefe e decide se dedicar menos no emprego. E. Começa a procurar outro emprego e sabe que a empresa vai perder seu melhor funcionário. Questão 5. Seu chefe faz uma crítica a você na frente de todas as pessoas do departamento. Você. A. Espera a melhor oportunidade para explicar seu ponto de vista e pede que, da próxima vez, ele o procure antes de falar em público. B. Nem escuta o que ele tem a dizer. Vira as costas e fica pensando em outra coisa. C. Fica exaltado e contesta a crítica na frente dos colegas. D. Engole seco, mas não esquece e decide procurar outro emprego para sair do trabalho bem no momento em que seu chefe mais precisar de você. E. Sabe que seu chefe não está sendo razoável e vai até a diretoria reclamar. Questão 6. Seu filho fica fora de casa a tarde toda e você tenta localizá-lo algumas vezes pelo celular. Mas as chamadas caem na caixa postal. Quando ele finalmente entra em casa, você A. Deixa claro que não gostou da atitude, mas tenta entender o que aconteceu, onde ele estava e por que não atendeu as chamadas. B. Fica bravo e diz que vai pensar em uma punição, mas acaba esquecendo o assunto. C. Grita com ele, chamando-o de irresponsável e decide deixá-lo de castigo. D. Chora e se recolhe ao seu quarto esperando que ele venha pedir desculpas. E. Não entende por que seu filho não valoriza um pai ou uma mãe tão incrível quanto você. Questão 7. Sua mãe está se desfazendo de alguns móveis e eletrodomésticos e decide dá-los à sua irmã, que está com dificuldades financeiras. Qual é a sua reação? A. Apoia a atitude da sua mãe, mesmo se ficar com um pouco de ciúme. B. Não se importa muito, afinal, você mantém pouco contato com a família. C.
Fica revoltado e briga com a sua mãe, dizendo que ela sempre prefere a sua irmã, que é uma desorganizada. D. Deixa de visitar a sua mãe e de telefonar para ela por algumas semanas, ficando triste por estar sempre em segundo plano. E. Fica bravo e diz para sua mãe que ela não enxerga como você é um filho muito melhor do que a sua irmã. Questão 8. Você se envolveu em uma discussão sobre política com um dos integrantes do seu grupo de amigos e a relação ficou tensa. Quando a turma marca um novo encontro, você: opção A. Vai decidido a não falar de assuntos muito espinhosos. B. Vai numa boa, afinal você até se esqueceu da discussão. C. Vai e faz questão de provocar o amigo a fim de que possam debater o assunto novamente. E questão D. Não vai e não responde às mensagens para que seus amigos percebam sua chateação. Finalmente, questão E. Vai porque sabe que é a estrela do grupo, mas, se precisar, discute de novo. Questão 9. Se o companheiro ou companheira faz algumas piadas inconvenientes nas reuniões familiares, o que você faz? Opção A. Dá um jeito de dizer delicadamente que aquelas piadas podem ofender alguém. Opção B. Assim que ele fala, vira as costas e vai para outro ambiente. C. Quando a pessoa começa a falar, já corta de uma vez, falando diante de todos que ela não sabe se comportar em público. D. Não faz nada, mas se chateia e pensa que o relacionamento pode não durar muito tempo desse jeito. E E. Não diz nada. A pessoa não é capaz de entender. 10ª e última questão. Seu chefe pede que você resolva um problema que não é da sua responsabilidade e ainda lhe dá um prazo curto. Você: opção A. Faz o trabalho da melhor forma, mas esclarece que ele não é da sua responsabilidade. B. Sabe que não está certo, então ignora o pedido e se foca em outras tarefas. C. Se nega a atender o pedido e diz, de cara fechada, que não é pago para fazer esse tipo de coisa. D. Até faz o trabalho, mas se dedica o mínimo possível e fica emburrado uma semana inteira. Questão E. Faz um bom trabalho e só para mostrar para o seu chefe como você é competente. Muito bem, então agora vamos para a devolutiva do teste e lembrando que o teste está aqui, ok? Eu tirei daqui do livro Como Lidar com Pessoas Difíceis, editora Alaúde. Recomendo você ter o seu exemplar, vale muito a pena esse investimento. E aí, através da devolutiva, você vai compreender como está aí o seu perfil comportamental. Tá certo? Então você vai fazer uma somatória de quantos A você teve, quantos B, quantos C, quantos D e quantos Z. Se foi 3 de um, 4 do outro e por aí vai. Você já entendeu como é. E eu vou estar lendo aqui para você. Vamos junto lá. Então olha só, os resultados. O A é o equilibrado na maior parte das situações desafiadoras que aparecem em seu caminho. Você consegue respirar fundo antes de agir de forma agressiva ou impulsiva. Nem por isso deixa de colocar seu ponto de vista sempre de modo respeitoso e educado. Alternativa B. Indisciplinado. Seguir regras e orientações não é com você. No ambiente de trabalho, faz aquilo que parece fazer sentido para sua carreira e não se curva ao pedido dos superiores se não concordar. Nos relacionamentos, pode ser esquecido e relapso. Alternativa C. Agressivo. Você é uma pessoa que com frequência se envolve em discussões e estoura com os outros. Tem pouca paciência e tolerância. No trabalho, está sempre preocupado com a ameaça de ser passado para trás. E nos relacionamentos pessoais, espera que as pessoas correspondam às suas expectativas e façam tudo aquilo que você quer. Inseguro. Você não costuma se envolver em conflitos, mas isso porque tende a remoer o que incomoda e guardar tudo para você. Ressentido, pode acreditar que é sempre o último a ser considerado e que ninguém valoriza o que você faz. Em vez de tentar um diálogo, prefere cortar relações ou tomar atitudes vingativas. Questão E. Egocêntrico. Você tem certeza de que ninguém é tão bom no trabalho, ou tão bom pai, ou tão bom companheiro como você. E fica sempre focado em mostrar isso para os outros. No trabalho, pode ser ambicioso e pouco cooperativo. Já nas relações, tem dificuldades para exercitar
a empatia. Muito bem, essa foi uma oportunidade para você aprofundar o autoconhecimento, entender que tipo de pessoa você tem sido, qual tem sido o seu perfil comportamental, se você tem sido uma pessoa fácil ou difícil para aqueles com quem você convive. Talvez você percebe que é o momento de dar uma atenção em alguns aspectos da sua vida. E agora a gente vai falar brevemente sobre os 4 perfis de pessoas que nós falamos aqui, do indisciplinado, ressentido, e vai te ajudar a entender melhor sobre o seu perfil de comportamento, como também das pessoas com quem você tem convivido. Vamos lá? Então vamos começar falando no perfil do agressivo. O agressivo é um tipo de pessoa que é difícil de viver com ela, de conviver com ela, porque parece que ela está sempre a um passo de estourar. É aquela pessoa que, se contrariada, sai de perto. Ela já começa a manifestar esse perfil, né, de agressividade, esse perfil de até mesmo de manipulação. O agressivo, ele tende a ser uma pessoa que manipula os outros. E às vezes até mesmo como as pessoas sabem que ele tem esse jeito estourado, pavio curto, então ele vai manipulando as pessoas para que elas se intimidem e não manifestem suas opiniões, não discordem e tal. O agressivo também pode ser uma pessoa vingativa, tipo de pessoa que, quando contrariada, quando alguém fez alguma coisa para ela, e se ela está em um lugar, em um momento, né, ou em um ambiente em que ela não pode manifestar a sua agressividade, ela guarda aquilo para ela e, numa primeira oportunidade, ela vai buscar se vingar. O agressivo também pode ser uma pessoa mal-humorada, sempre reclamando, sempre de cara fechada, pouco sorriso, às vezes de pouca conversa. Sabe aquela pessoa assim, eu prefiro ficar no meu canto. E esse mau humor até é uma forma de estar mostrando para as pessoas a sua agressividade. Você se identificou em alguma coisa nesses pontos? Então é bom abrir os seus olhos. O segundo perfil é o indisciplinado. É aquela pessoa que deixa as coisas para a última hora e, se você for falar com ela, ela vai dar 1001 desculpas. Ela confia demais no seu taco, se acha tão boa, tanto que não gosta muito de planejar as coisas. É aquele perfil de pessoa que vai pelo improviso e às vezes se dá bem no improviso, e por conta disso vai sendo uma pessoa arrogante, dizendo: eu não preciso me preparar, eu não preciso me organizar, eu não preciso me planejar, eu vou e faço, as coisas acontecem, eu dou um jeito. E quando alguém vai chamar atenção, o chefe vai chamar atenção porque essa pessoa deu um furo no time, em alguma coisa que ela tinha que fazer, ela tende a ser insubordinada. Ela diz que não precisa, né, e que não tem nada a ver ter chamado atenção, e o erro também não foi só dela, ou o erro não foi dela. Tende a terceirizar aí as suas responsabilidades. Terceiro perfil, o egocêntrico. Olha, a pessoa egocêntrica é complicado. É o tipo de pessoa que tende a centralizar para si todas as coisas, tudo tem que passar por ela. É o tipo de pessoa também que tende a ser orgulhosa. Como ela traz tudo para si, ela não gosta muito de dividir, não gosta muito de falar sobre si, não gosta de delegar tarefas, só ela é boa, só ela dá conta do recado. É o tipo de pessoa que não elogia os outros, é o tipo de pessoa que tende a ser indiferente, porque ela pouco se dá com as pessoas e pouco se importa com as pessoas. O egocêntrico é o perfil de pessoa que mais tem dificuldade de ter empatia. É o tipo de pessoa que mais tem dificuldade de olhar as necessidades do outro e procurar atender essas necessidades. O nível de inteligência emocional de uma pessoa egocêntrica é extremamente baixo. É claro que envolve as questões, né, da história de vida, mas esse perfil comportamental ele é bastante perigoso, porque é o tipo de pessoa que tende até mesmo a querer subir na vida, não importa de quem ela tem que passar por cima. Se no seu teste o egocêntrico deu um pouco a mais, abra o olho, porque você pode estar se isolando e ficando só, perdendo a boa companhia das pessoas e pessoas que são essenciais para a sua vida. E o quarto perfil, o inseguro. O inseguro é aquela pessoa que geralmente tem medo, muito medo, de expressar suas opiniões, de tomar uma decisão, de ter uma atitude.
O inseguro, muitas vezes, é aquela pessoa que é ciumenta, possessiva, pelo medo de perder, pela falta de segurança. São pessoas que tendem a ter baixa autoestima, baixa autoconfiança, acreditam um pouco em si mesmas. E, portanto, muitas vezes se submetem a todo tipo de situação. São extremamente submissas e acabam muitas vezes abrigando em seu coração muito ressentimento por conta dessa insegurança. O inseguro também pode desenvolver um perfil comportamental de fiscalizador. Sabe o X9? Ele quer olhar todo mundo, ele quer estar fiscalizando, porque é uma forma que ele tem de se sentir seguro, se sentir bem, se sentir uma pessoa estável. E agora que nós falamos sobre esses 4 perfis de comportamento, você pode entender um pouco melhor sobre o seu perfil. Ainda que de maneira breve nós trabalhamos aqui esses 4 perfis, você pode entender o que precisa melhorar na sua vida. E aí você também entende que a grande questão não é apenas ter uma graduação, uma experiência aqui, uma experiência ali, uma pós, um mestrado, um MBA, o que seja. A grande questão é comportamental. Por muito tempo acreditamos que seriam apenas aspectos cognitivos ou de formação ou de graduação que seriam os fatores determinantes para a nossa escalada profissional, pessoal e até mesmo para o nosso nível de sucesso na vida. Mas nós sabemos hoje que não, que a maneira como nos relacionamos com as pessoas, o perfil de pessoa que somos, talvez você é uma pessoa incrivelmente talentosa, muito bem preparada, mas pela dificuldade de lidar com as pessoas, de se relacionar, trabalhar em equipe, você tem perdido excelentes oportunidades. E aí eu te pergunto, até quando essa condição vai permanecer na sua vida? E o que você tem perdido? O que você tem perdido nas suas relações com os seus pais, com os seus filhos, com o seu cônjuge, no seu ambiente de trabalho, com as pessoas? O que você tem perdido? E é importante, em um momento da vida, observar esses aspectos e começar a dar uma atenção para isso, porque é a sua vida, é o seu destino, é o seu futuro. Vai ser muito melhor se você melhorar algumas questões, não é mesmo? Então pense, como seria a sua vida se você pudesse melhorar essas questões? Como será a sua vida profissional? Como será a sua vida pessoal? A sua vida familiar? Como será? E se você não mudar, também não fizer nada, como vai ser daqui 1, 2, 5 anos? Será que você ainda vai estar casado? Vai estar casada? Será que você ainda vai estar empregado? Será que você ainda vai ser o líder de equipe do seu trabalho? E seus filhos? Pensa comigo, daqui 5 anos, 10 anos, os seus filhos vão estar adultos, na sua autonomia, eles vão ter prazer de ligar para você, o pai, ou mãe, eu tô saindo do trabalho, vou passar na panificadora, pegar um pão de queijo, vou passar aí tomar um café. Os seus filhos vão querer sair de casa, vão querer ir embora, se sentindo livres. Sabe, é importante pensar como vai ser a sua vida daqui 1, 2, 5 anos se você não fizer nada. Então, através desse teste, através deste conteúdo todo, é importante você também ter um olhar para si. É importante entender como lidar com as pessoas, mas também olhar para si. E se você entende que precisa melhorar habilidades emocionais, melhorar a maneira como se relaciona com as pessoas, a forma como você lida com as pessoas, sejam elas difíceis ou não, ou seja você mesmo, desenvolver melhor as suas habilidades, se conhecer mais, trabalhar mais questões de orgulho, de insegurança, baixa autoestima, melhorar melhor o seu cunho de liderança, trabalhar com sua equipe. Então eu quero te convidar para o nosso programa de inteligência emocional, o UpMind. O UpMind é um método em que a gente vai trabalhar inúmeros aspectos cognitivo, comportamental e vamos trabalhar em cima de neurociência, psicologia positiva, inteligência emocional, para que você possa desenvolver habilidades e melhorando cada vez mais como pessoa e começar a destravar a sua vida profissional, familiar, pessoal, relacionamento amoroso, você ter um romance equilibrado, estabilizado, um relacionamento com seus filhos, com os seus pais, você também se perdoar, aprender a perdoar mais as pessoas, a lidar melhor com as pessoas, ter uma vida mais leve, mais plena. Essa é a proposta do nosso treinamento do UpMind. E ele funciona assim, é um treinamento 100% online, mas que tem um grande diferencial dessa modalidade de ensino. Porque você vai ser acompanhado.
Você não vai adquirir um curso, um treinamento e vai ficar jogado lá. Não, a gente vai andar junto. Nós fechamos uma turma em torno de 10 pessoas e aí uma vez por semana a gente se reúne em uma sala virtual, online, ao vivo, para tirar dúvidas, ter intervenções. Alguns colegas compartilham coisas muito interessantes, muito legais sobre seus desafios, sobre o dia a dia, sua evolução, aquilo que vem crescendo. E esse é um grande diferencial, porque você vai estar sendo acompanhada por 2 meses. O bacana do curso é que você vai poder conhecer outras pessoas. Mas claro que se você optar por adquirir o treinamento e estudar apenas online, sem ter a mentoria, também pode ser uma alternativa, pode ser uma opção sua. Mas o bacana é que nós temos um conteúdo bastante rico, bastante embasado cientificamente, com muitas ferramentas, livros narrados, todo o conteúdo muito bem estruturado, de maneira ética, com muito amor, para que você possa desenvolver-se como pessoa. Esse é um grande diferencial, que você pode ter esse acompanhamento. E de repente você pode pensar, mas eu não me dou bem com tecnologia, eu não me dou bem com coisas online, com treinamentos online, eu me perco. Mas aí que tá. A grande questão é que quando a gente está andando junto, né, sendo acompanhado, fica muito mais fácil trabalhar em cima dos módulos, a gente tem mais motivação, você vai perceber que você tem mais motivação. E esse foi um ponto de valor muito, mas muito bacana que nós percebemos nas últimas turmas, porque esse acompanhamento faz toda a diferença para você começar e terminar o treinamento e, acima de tudo, ver os resultados. Eu fico muito feliz com os resultados que as pessoas têm obtido com o nosso treinamento. Dá uma olhada só nesses depoimentos. Tempo de aprender e se conhecer. A cada módulo e encontro nas aulas online, olhar para nós de forma diferente e poder mudar nossas atitudes e ações em determinados momentos do dia a dia para construir um futuro melhor. Aqui o anúncio do treinamento ano passado. Tivemos aqui 2 comentários muito legais que o pessoal colocou. Olha que legal, muito top, mudou minha perspectiva de visão da vida, nos ajuda muito ao dia a dia, um investimento para a vida. É um método simples, inovador e com vários exercícios ricos para a nossa vida. Super recomendo e já farei de novo. Bom mesmo, top, o valor é simbólico. O valor que isso aplicou em mim, você melhorar o tratamento conjugal com os filhos, no emprego, enfim, gera uma transformação que não tem preço. Obrigado, Luiz, por enquanto. Gente, é muito bom mesmo, já estou no 3º mês participando e vou continuar se Deus quiser. Vamos cuidar do bem mais precioso que somos nós. Que maravilha, eu fico muito feliz com esses resultados. Aí você está vendo alguns participantes da mentoria, do treinamento. E agora chegou o seu momento de fazer parte da nossa turma, desse movimento tão bacana de autocuidado, de evolução pessoal, de transformação pessoal. E, claro, se você entender que não é o treinamento que você queria, não é o perfil de treinamento que você queria, você tem 15 dias para aprovar o curso. Se você não gostar, você pode desfazer, receber todo o seu dinheiro de volta, sem mimimi, sem complicação, você não precisa dar satisfação para mim de forma alguma. É algo muito prático e é um direito seu também. Se você entender que o curso não serve, eu acho que você também realmente não deve ficar com ele. Mas é assim, a gente sempre abre de 2 em 2 meses uma turma com 10 participantes. Então são 10 participantes. Se, por exemplo, você adquirir o treinamento e estiver ocorrendo uma turma, a Hotmart sempre me envia o e-mail dos participantes, então eu vou entrar em contato com você e dizer quando vai iniciar a próxima turma. Mas se você quer começar um processo de evolução pessoal, trabalhar melhor esses aspectos comportamentais para melhorar os seus resultados familiar, no trabalho, social, ser uma pessoa mais leve, uma pessoa melhor, melhorar suas conquistas, seus resultados, esse é o treinamento certo, você está no lugar certo, ok? Então aqui tem um QR Code do treinamento. Se você estiver me vendo pelo computador ou pela TV, você pode apontar ali o seu celular para o QR Code, você vai entrar direto na página da Hotmart para efetuar a sua inscrição. E se você quiser tirar as suas dúvidas, é só entrar em contato com o nosso WhatsApp, o WhatsApp da Despertar, e nós estaremos lá
para poder tirar as suas dúvidas e te ajudar naquilo que for necessário referente ao treinamento. Eu espero muito ter te ajudado a ampliar sua visão a respeito de todo esse conteúdo extremamente rico e válido para melhorar seus relacionamentos, melhorar o seu posicionamento na vida, melhorar os seus resultados. A gente se vê em breve. Um grande abraço, fique bem, sucesso, saúde, paz e prosperidade. Eu espero te ver lá no Up Mais. Grande abraço e até lá. Tchau, tchau.